Se você chegou nesse vídeo, possivelmente você é uma esponja energética. E ser uma esponja energética não é fácil, e eu passei exatamente isso, eu sei na pele como é acabar captando tudo ao seu redor. E dentro da espiritualidade, dentro dessa visão mais espiritual, essa questão ela é muito romantizada, como se sentir tudo fosse um sinal de evolução, mas muitas vezes é só falta de realmente um limite energético. Tem pessoas que elas conseguem fazer essas trocas de uma maneira mais fluida, como se elas tivessem uma camada mais grossinha ali de proteção. Isso vai se refletir tanto no físico dela quanto na personalidade. Já tem pessoas que são mais sensíveis energeticamente e essa troca ela não acontece de uma forma equilibrada. E essa falta de equilíbrio acaba acarretando em muitas consequências para essa pessoa que é uma esponjinha energética. E o que acontece? Essa troca ela pode ser tanto com pessoas quanto com ambientes. Então, ambientes às vezes que estão muito carregados, pessoas que estão muito desequilibradas, acabam aí acarretando em uma troca não tão saudável para uma pessoa que é esponja energética e que não se cuida, que não se blinda, que não faz as suas proteções antes, né, desses contatos. E sabe o que acontece? A pessoa que é esponja energética, ela acaba com muitas questões ali emocionais, espirituais, muitas interferências no seu campo, mas não somente isso, como resultado, como uma consequência dessa falta de autocuidado, pode acarretar até em doenças físicas, ansiedades, dores no corpo, enxaquecas, um cansaço extremo que não passa, você pode dormir, pode descansar e aquele cansaço não sai de você, o corpo pesa, você não consegue fazer as suas tarefas cotidianas, isso se torna um desafio. E o que a gente precisa cuidar é não cair naquela ilusão, naquele ego espiritual que a gente está aqui para curar todo mundo, para ajudar todo mundo, porque não é sua responsabilidade se colocar nesse papel. E claro, não colocar, não ter limites aí para essa troca energética. Isso também exige que você se responsabilize por você, porque muitas vezes a gente terceiriza, como se eu estou me sentindo assim é porque o outro está desequilibrado e a culpa é do outro. Não, eu me coloquei nesse lugar, eu me dei a permissão de sentir isso, de me sentir drenada, de me sentir sobrecarregada, de me sentir desgastada. Isso interfere também no teu sono, então pesadelos, né? Tudo isso pode acontecer porque não existe filtro. É como se o seu corpo ele não conseguisse absorver, entender o que está saudável e o que não está, o que é bom e o que não é. Então ele só acolhe tudo que vem. E então essa pessoa que ela é uma esponja emocional, ela precisa se blindar. Ela precisa fazer suas proteções, ela precisa sim de limpeza energética, tá? Isso é extremamente necessário para esse perfil de pessoa. Eu também passei por isso, né, onde o contato com determinadas pessoas, né, ambientes às vezes muito cheios, né, shoppings, supermercados, tudo isso gerava aquele, parece assim que você volta sem energia nenhuma para você. E a gente precisa entender que a gente tem também as nossas responsabilidades, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso núcleo familiar, nós temos o nosso meio familiar, onde a gente tem as nossas responsabilidades, onde a gente tem as nossas funções. Então, nós precisamos estar bem para estar também nesses lugares, fazendo o que precisa ser feito, né? Criando a nossa jornada. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência e saber que o problema não é você sentir tudo, mas é não colocar esses limites, é chegar a um ponto onde você já não sabe mais o que é seu e o que é do outro.
Porque quando as emoções se confundem, quando essas trocas elas trazem certa irritabilidade, raiva, sentimentos que muitas vezes você não estava sentindo e você pensa, opa, de onde veio isso? Eu estava super bem, eu acordei super bem e do nada tudo desandou. E do nada eu estou com um sentimento inferior, eu estou sentindo uma raiva que não era minha. Eu não estava assim antes. De onde veio isso? Em que posição eu me coloquei? Em que contato eu tive? Em que lugar que eu fui? Que eu comecei a me sentir assim. Então é o ponto de você já não saber mais o que é seu e o que é do outro. Onde todas essas informações se confundem e você só vai absorvendo, você só vai pegando, você só vai trazendo isso para você e para o seu campo. O que sobra para você? Nada, porque você já deu tanto de você para os outros, você já doou tanto a tua energia que você tá aqui, em resumo, na fossa, precisando também de ajuda dos outros, porque você também já não tá bem. E quem não tá bem não consegue fazer pelo outro, não consegue ajudar ninguém, né? Então, a gente precisa entender em que lugares a gente está se colocando, em que posições a gente está se colocando, até que ponto certas interações estão sendo saudáveis, até que ponto elas não estão sendo saudáveis. Mas como que eu resolvo isso? Me afastando de todo mundo, me afastando do mundo? Não, porque a gente precisa da convivência, a gente precisa interagir, a gente precisa trocar energia, sim. Só que para isso eu preciso estar bem. Para isso eu preciso fazer minhas proteções e fazer as minhas limpezas para que quando essa troca aconteça, eu consiga estar blindada, eu consiga ser talvez aí um instrumento melhor de troca energética com os outros. Até porque eu preciso sair bem dessas interações. E quando eu tô bem, nada me atinge, né? Eu consigo aí ter uma vida mais equilibrada. E quando a gente fala que o problema não é sentir muito, mas sim até que ponto essas emoções se confundem, eu gostaria de trazer alguns exemplos aqui para que vocês se atentem. Se você é uma esponjinha emocional, você precisa ficar atento a alguns pontos que são bem importantes. Aquele momento quando você conversa com algumas pessoas e do nada você começa a se sentir mal, então é um sinal de que talvez você não esteja bem blindada energeticamente e que você precise cuidar desse teu campo de proteção, que você precise fazer as suas limpezas. Quando você começa também a assumir aqueles problemas que não são seus, você quer se responsabilizar por todo mundo, resolver os problemas de todo mundo. E aí a gente cuida aqui do ego espiritual, de achar que eu tenho que curar e ajudar todo mundo. Não, a gente está aqui para fazer o nosso papel, para dar o nosso melhor dentro dos nossos limites e das nossas condições. E aí a gente precisa cuidar aqui do ego espiritual, porque nossa função aqui não é curar e ajudar todo mundo, a nossa missão aqui é a gente estar pronto para quem gostaria realmente de ajuda, para quem está aberto e disponível para isso. Mas dentro dos nossos limites saudáveis, onde isso não me deixe em uma posição de vulnerabilidade, onde isso não me deixe em uma posição que eu também daqui a pouco vá precisar do auxílio de outra pessoa. Não me coloque nessa posição de necessidade também. Então, a gente precisa desse limite. Também, quando a gente se sente responsável pelo bem-estar do outro, então cada pessoa precisa se autorresponsabilizar por si mesma. Nós não estamos aqui para salvar ninguém, né? Viemos sozinhos e vamos sozinhos, mas estamos aqui para ser um suporte, para ser um auxílio, mas sem assumir o que não é nosso. Cada um tem a sua jornada, cada um tem ali a sua trajetória, os seus desafios para seguir. Então, dentro das nossas limitações e dentro da nossa responsabilidade, eu sei o que é meu e eu sei o que é do outro, eu sei até onde eu posso ir e eu sei até onde eu estou excedendo aí os meus limites. Quando você começa a se esgotar facilmente,
as suas emoções, aquilo vai te pesando, você não tem disposição, você não consegue fazer as suas coisas de maneira natural, né? Tudo gera um cansaço, tudo gera um desgaste, não sobra nada, nem muitas vezes para cuidar de você. E aí a gente precisa ter isso como um sinal de alerta. E aquelas mudanças de humor, né, drásticas, né, onde você do nada tá bem, daqui a pouco já não tá, já muda o humor, já se irrita, já tem ali uma ansiedade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? E principalmente com a nossa perda de identidade, porque é como se a gente está tão no outro que a gente já não sabe mais nem quem a gente é. A gente não sabe mais o que a gente está fazendo, o que a gente é, ou porque eu estou sentindo isso, porque está acontecendo isso na minha vida. Isso reflete ao nosso redor também, porque os nossos desequilíbrios refletem no nosso entorno, a nossa energia influencia ao nosso redor. Então a gente precisa ter cuidado aonde a gente está se colocando, aonde a gente está doando a nossa energia, quais são as nossas trocas, até que ponto elas estão saudáveis ou não, principalmente pessoas que são esponjas energéticas. E a gente não pode se perder tentando salvar os outros. Então a gente precisa tentar manter o nosso equilíbrio, né? Tentar manter a nossa sanidade física, emocional, espiritual, energética e emocional, tá? O que a gente pode fazer então para que a gente não tenha tanto esses desgastes energéticos? Proteção. Então tem os teus rituais de proteção antes de ter contato com outras pessoas ou de frequentar ambientes que estão muito carregados. Tenha esse autocuidado, sabe? Então, você pode ter os teus rituais aí, a tua maneira de fazer a tua proteção. Eu gosto muito de me imaginar dentro de uma bolha azul e eu vou imaginando essa bolha de proteção. Você pode ter os teus amuletos, você pode ter, enfim, aquilo que você se sintoniza mais. E aí sim, fazer o teu ritualzinho ali de proteção antes de você sair para o mundo, vamos dizer assim. Outra coisa é a limpeza energética. E as pessoas que são esponjas, elas têm essa necessidade de contato com a natureza. Então, pisar na grama, abraçar uma árvore, tudo isso é muito bom para que a gente possa dar aquela descarregada, sabe? Para que a gente possa soltar tudo aquilo que já não serve mais para o nosso campo. E claro, muitas vezes sozinho, esse processo é difícil. Então, as limpezas energéticas, né, a ajuda terapêutica é excelente para esses momentos também que a gente não está conseguindo fazer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, a gente não está conseguindo voltar ao nosso reequilíbrio. Então, a terapia energética está aí para auxiliar nesse processo, tá? Então, nesse momento, quando há essas trocas energéticas, você precisa se questionar o que é meu, né? O que é do outro. Isso que eu estou sentindo é realmente era como eu estava durante o meu dia? Faz sentido eu estar me sentindo dessa maneira? Ou aconteceu algo que me trouxe então para esse desequilíbrio? Então, assim, a partir do momento que você tem essas trocas, isso é meu? Isso não é meu? O que eu faço com isso? Até que ponto ali eu estou invadindo o espaço do outro ou o outro está invadindo o meu espaço? Então, esses questionamentos, eles são importantes para que a gente consiga delimitar até que ponto está indo a minha energia e até que ponto está indo a energia do outro. E até que ponto eu estou me sentindo invadido ou até que ponto eu estou invadindo o outro. Então, isso é extremamente importante. E espiritualidade não é absorver tudo, é ter consciência do que você permite ficar. Então, o que eu permito soltar, o que eu permito liberar, o que eu permito que permaneça no meu campo. E a pessoa que é esponja emocional, ela precisa se cuidar, porque senão ela vive naqueles altos e baixos. Uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá saudável, outra hora tá doente.
e vive sempre nesses desequilíbrios, tá? Constantes. Então, uma pessoa que é esponja energética é literalmente aquele orar e vigiar. Precisa estar sempre observando as suas emoções, observando seus comportamentos, observando a sua energia, observando as suas trocas, tá? E é necessário, não tem como fugir disso. O exercício físico é algo também que ajuda muito, porque faz a gente trocar energia, renovar a energia. Então também é uma ferramenta aí bem bacana para a gente buscar, para ter essa mudança no nosso campo. E aí, para finalizar, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. O que vocês têm colocado para dentro, sabe? Se eu já sou uma esponja energética, o que eu estou absorvendo? O que eu estou pegando do mundo? Onde eu estou indo? Onde eu estou me colocando? Essa pergunta é bem importante para que você possa refletir. E claro, se você sente que precisa de uma limpeza energética, não adie, porque muitas vezes sozinho é difícil a gente voltar ao nosso reequilíbrio. E esse cuidado é extremamente importante para você que é uma esponja energética. E não deixe de nos acompanhar aqui no canal, de seguir a nossa página e também nas redes sociais, porque tem muito conteúdo bacana que a gente quer trazer aqui para vocês.